Olá, pessoal, bem-vindos então a mais uma formação. Dessa vez eu quero mostrar para vocês uma outra ferramenta que pode ser muito útil durante esse período, que é o Quizlet. O Quizlet é uma ferramenta que não é feita só para educação, para ensino à distância, mas também para ensino presencial. Então, eu já usei muito isso nas minhas aulas. É uma ferramenta que trabalha com listas de estudo baseadas em flashcards. Então, o que é um flashcard antes de tudo? O flashcard são aquelas imagens, normalmente elas vêm em uma folha sulfite, que os professores de idioma normalmente utilizam em sala de aula. Então, se eu vou ensinar, por exemplo, Farm Animals, que é o caso, o tema da minha aula agora no Quizlet, o que eu faço? Eu trago as imagens dos animais, os Farm Animals, e utilizo essas imagens na aula. O conteúdo é mais visual para o aluno, né? Então, normalmente, até os livros de inglês já trazem esses flashcards como parte do material de apoio, né? O que o Quizlet faz? O Quizlet, ele transforma, ele transpõe esse flashcard para uma lista de estudo virtual, né, em ambiente virtual. A ideia é essa. Então, o Quizlet surge dessa ideia de uso de flashcards online. Isso é interessante para o aluno porque o aluno consegue estudar em autonomia. Então, o professor ele só coloca o flashcard e as atividades são feitas automaticamente. O professor não precisa criar nem nada, ele não precisa criar questão, não precisa criar atividade. A atividade ela é gerada automaticamente. Então, para a gente, isso facilita muito, principalmente quando a gente tem muitas séries, né, muitas salas. O único contra é que o acesso a essas informações, a gente tem um acesso geral. Então, das pessoas que fizeram isso, a maioria acertou essa, a maioria errou essa. Então, e daí esse tipo de feedback. Mas eu não acho que seja o mais adequado para uma avaliação, por exemplo. Ele é uma lista de estudo, para ajudar o aluno nesse processo, ok? É só isso. Tem muita coisa que dá para ser feita. Quando a gente pensa em flashcards, a gente pensa mais em inglês, em línguas estrangeiras. Mas a gente consegue usar isso em outras matérias também. Por exemplo, a Tânia, que trabalha comigo, professora de português, ela deu a dica de usar o Quizlet para trabalhar adjetivos pátrios. Então, eu coloco o país e o adjetivo pátrio. Para geografia, a gente consegue trabalhar, por exemplo, com os tipos de vegetação. Eu coloco lá tundra, cerrado e blá, 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 e coloco a imagem desses lugares. Professores de artes conseguem trabalhar com as vanguardas, por exemplo, cubismo, futurismo, e selecionar uma obra que represente esse movimento. Então, é isso. A ideia é trabalhar com listas de estudo. Né? Ela é bem nesse ponto. É para facilitar, inclusive, a memorização de vocabulário, né? O ponto inicial era esse, mas que a gente vai tentar adaptar isso para as outras disciplinas também. Química, posso colocar lá, por exemplo, H2O e no verso do flashcard água, NaCl, cloreto de sódio e assim por diante. Então, a gente precisa exercitar nossa criatividade. Se você não tem tanta criatividade assim, não tem problema. E, inclusive, nesse momento até é um pouco complicado a gente falar sobre isso. Mas lá no Quizlet nós temos as outras listas de outros professores. E a gente pode tentar se inspirar pelo que os nossos colegas já fizeram. Né? É muito importante que nesse momento a gente troque as nossas ideias, que a gente compartilhe o que a gente tem em mente ou o que a gente já fez que pode dar certo nesse momento. Né? Esse é um momento que a gente precisa estar juntos. Mas é isso. Então, eu vou mostrar para vocês agora algumas ferramentas. Primeiro, eu só vou mostrar como que é, o que tem nesse Quizlet, o que a gente consegue utilizar. E depois eu vou mostrar a vocês, no próximo vídeo, a como criar uma lista de estudos com flashcards. E no terceiro vídeo, a como criar uma lista de estudos com um diagrama. Ok? Eu apresento essas duas formas porque é uma forma de dinamizar um pouquinho. Então, eu posso preparar uma atividade para o meu aluno com flashcards e o outro com o diagrama. Se a gente ficar toda hora usando flashcards, por mais fácil e sedutor que isso possa parecer para a gente, para o aluno acaba ficando um pouco cansativo. Então, a gente tem que sempre dosar um pouquinho isso. Não dá para a gente só usar essa ferramenta. Essa é mais uma ferramenta que eu vou utilizar junto com as outras. Bom, então vamos lá. Como que aparece essa lista de exercícios para o nosso aluno? É exatamente como vocês estão vendo aqui. Nessa primeira opção eu tenho os cartões. Aqui são os cartões que eu criei. Olha, tem um total de 7 cartões. O primeiro, por exemplo, quando ele for estudar, ele vai clicar no cartão e vai aparecer a imagem. Isso é um flashcard tradicional, né? Eu posso optar, por exemplo, por colocar a tradução, se eu quiser. Por exemplo, posso escrever porco junto com a imagem. Aí vai do seu interesse. Então, aqui são todas. Então, para começar a atividade, ele vai treinando esse vocabulário aqui. Se ele não souber, ele pode analisar a imagem. E assim por diante. Então, isso daqui é só a apresentação. Depois eu tenho essas opções aqui para estudar.
A opção aprender, por exemplo, como que ela funciona? Quando o aluno clica nela, uma atividade que já foi gerada automaticamente vai aparecer. Então, aqui apareceu a imagem, por isso que eu não gosto de colocar tradução. Então, aparece a imagem e tem que selecionar qual é o animal correto, qual é a palavra correta. E assim por diante. Então, essa é uma atividade que já é criada automaticamente. Outra atividade que é criada automaticamente, a parte de escrever. Então, como que funciona a parte de escrever? O aluno vai ter a imagem e, ao invés de ele selecionar a opção correta, ele vai escrever a imagem, o que a imagem representa. Por exemplo, horse, nesse caso. O soletrar, ele vai ouvir a palavra. Então, vai aparecer a imagem para ele. Então, por exemplo, aqui, horse, ele vai colocar aqui para ouvir e vai digitar. É por esse motivo que nós selecionamos o idioma. Quando nós configuramos a atividade, a gente precisa selecionar o idioma. É por isso, porque a pronúncia é gerada automaticamente. Tem o avaliar, que ele vai tentar misturar todas essas questões de uma outra forma. Então, por exemplo, aqui, ó, esse primeiro apareceu a imagem, ele tem que digitar o que é. Depois aqui ele tem que associar. Então, qual é qual? Múltipla escolha. Então, ele produz isso automaticamente. Eu não tive que fazer nada. Eu só preenchi os flashcards. Depois eu tenho 2 jogos, na verdade 3. O combinar é um pouco Duolingo. Duolingo tem muito disso. Não sei se vocês conhecem. Mas, por exemplo, vai aparecer aqui os animais e as imagens. Então, eu tenho, para ganhar o jogo, eu tenho que associar a imagem à palavra. Isso vai depender do seu flashcard. Eu trabalhei com palavra e imagem. Podem ser 2 palavras também. Não sei, sinônimos. A gente depende do que a gente está trabalhando com o nosso aluno. O jogo gravidade, o que acontece? Vamos lá. A gente organiza a nossa dificuldade, qual é o vocabulário que eu quero. Ele vai, nesse caso aqui, os meteoros vão caindo. Então, por exemplo, está caindo esse animal. Eu tenho que digitar. Eu tenho todo o tempo do meteoro até ele atingir o planeta, eu tenho de tempo para digitar qual é o animal. E é isso. É um jogo também que vem automático. Normalmente dá para você ver a pontuação, quem fez mais rápido, quem não fez, mas eu acho que não é um interesse com essa lista de estudo. A lista de estudo é só estudar. A opção live seria o jogo ao mesmo tempo para todo mundo. Então, todo mundo loga, ele gera um código e os alunos entram no celular. Então, vai aparecer, por exemplo, a imagem e ele tem que selecionar qual é a opção correta. Quem responde mais rápido ganha mais pontos, essas coisas. Não sei se é interessante com o Quizlet. Eu, sinceramente, tenho outras ferramentas que eu prefiro utilizar para isso, né? Mas nada impede se caso você queira utilizar, sem problema algum. Bom, é isso. O Quizlet, ele tem essas funções, é esse tipo de atividade que a gente vai desenvolver quando a gente utiliza essa plataforma. E eu só vou ensinar, então, e nos próximos vídeos eu vou ensinar, então, como utilizar como criar uma lista de estudos com flashcards e como criar uma lista de estudo com o diagrama. Só para mostrar para vocês o diagrama, qual que é a diferença? Eu não trabalho com essas fichas, eu trabalho com uma imagem. Então, olha aqui o diagrama que eu fiz com o Farm Animals. É uma imagem, não são várias fichas. É uma imagem e as imagens elas vão mostrando o vocabulário que eu vou trabalhar. Tá vendo que há uma redução aqui nas opções de atividade, mas funciona muito bem. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado da plataforma. Nos próximos vídeos, então, eu ensino vocês como utilizá-la, como fazer a configuração. Até já!